Quem tem depressão, a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle da nossa mente. E muitas pessoas chamam a gente de louca. Mas não é uma loucura. E a gente quer gritar para a pessoa que a gente não tá louca. A minha depressão começou na minha infância, né? Minha mãe era uma pessoa doente, né? Uma mulher doente. Desde que eu me conhecia por gente, eu via minha mãe ir para o hospital, ficar internada e eu ter que ficar lá sozinha. Então, imagina, eu dentro de casa, onde eu tinha que ter minha proteção, eu não tinha essa proteção. Uma pessoa da família, ela mexeu comigo, né? Eu sofri um abuso não consumado, passava a mão em mim, né? E eu me sentia muito desconfortável com aquilo. Eu começava a chorar, eu tremia. Então, eu carreguei essa marca dentro de mim. E eu não via a hora de sair daquela família. Eu queria namorar, para casar, para sair daquela família, porque era uma angústia profunda. Toda noite que eu ia dormir, eu chorava. Aí conheci meu primeiro marido, né? E casei aos meus 17 anos. Ele era 13 anos mais velho que eu. E logo no primeiro ano de casamento vem as traições. Aí a depressão, o que aconteceu? Ela piorou. Vem o primeiro filho, o segundo filho. E as traições dele continuaram e eu me divorciei dele. Após a minha separação, né, com o meu marido, uma colega de trabalho, que era minha chefe, me convidou para ir numa denominação a qual ela fazia parte, né, que ela falou que lá ia ser bom para mim, ter uma ajuda espiritual. E eu comecei a frequentar essa igreja, né, conheci uma outra pessoa e nós começamos a namorar, namoramos por 3 anos, nos casamos e tivemos filhos também. Eu tenho mais 2 filhas. E os anos foram se passando, só que aquela mesma tristeza, aquela angústia, aquele vazio, ele me perseguia no meu segundo casamento. E aí, com isso, a depressão piorou. Aí eu já não consegui mais me levantar, eu não conseguia mais comer. O meu segundo marido foi embora de casa, porque quem tem depressão, a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle da nossa mente. E muitas pessoas chamam a gente de louca. Mas não é uma loucura. E a gente quer gritar para a pessoa que a gente não tá louca. Eu cheguei a falar pro pastor. Um dia eu cheguei na igreja e falei: pastor, tira essa dor da minha alma. O senhor pode tirar a dor da minha alma? Com a minha filha mais velha me segurando pelo braço, cuidando de mim. E aí ele falou: eu não posso tirar essa dor. Você tem que tirar essa dor. Então você bate na porta de alguém, pede uma oração, pede para tirar a dor e a dor não sai. Que Deus é esse? Que não tem a resposta. E foi também onde eu decidi não ir mais na denominação que eu ia, né? Porque eu também não vi uma resposta. Aí, para não perder assim, a guarda dos meus filhos, né, eu fui procurar um psiquiatra. E tive atendimento, ele passou as medicações, eu tomava as medicações. Eram 2 medicações que eu tomava, era de manhã e à noite era para dormir, eu não conseguia dormir, eu tinha perturbação noturna, né? Tinha pesadelos, e uma angústia por causa do suicídio, como eu tinha tentado suicídio, então a medicação noturna era mais forte, para eu não poder acordar e fazer alguma coisa errada contra a minha vida, né? E até mesmo meus filhos ficar em segurança. Chegou um tempo que, durante uma semana que eu fiquei afastada do trabalho, fazendo tratamento, eu não comia, eu não bebia, eu não fazia as minhas necessidades fisiológicas, fiquei uma semana. Eu emagreci mais ou menos uns 25 quilos. Eu não tinha vontade de comer, eu queria morrer, eu queria fazer qualquer coisa para morrer. E nesse meio de eu ficar afastada e voltar para o trabalho, tinha uma pessoa no meu trabalho que ela levava uns jornais, né, para as pessoas lerem. E para mim ela não dava esse jornal, né? Só que eu ia lá no lixo e pegava, e quando eu via era o jornal da Igreja Universal.
Só que eu já tinha um preconceito, né, da Igreja Universal, devido às 2 outras denominações que eu tinha passado, que não fazia nada, né, não acontecia nada. Mas mesmo assim eu pegava aquele jornal e começava a ler. Até que eu vi um testemunho naquele jornal, né, que falava muito uma história que um problema que meu filho estava passando. E eu agi da maneira que aquela mulher descreveu naquele jornal, eu fiz com meu filho. E eu fui. Quando eu cheguei lá, confesso que eu não olhei placa da igreja. Eu confesso que eu não olhei nada. Eu vi que tinha os bancos, porque eu não conhecia a Igreja Universal, nunca tinha ido. Eu não sabia como que era dentro. E eu fiz a mesma pergunta para o pastor, que eu tinha feito há anos atrás. Falei, pastor, eu sinto uma dor na minha alma, que se o Senhor tirar essa dor, eu não saio mais daqui. E ele começou a conversar comigo e ele me ensinou como tirar essa dor. Então, naquele momento que eu entrei ali na Igreja Universal, eu toquei nas vestes de Jesus. Para mim, ali não era o pastor. Era o próprio Deus me recebendo de braços abertos ali. Porque eu não tenho palavras para descrever como é que foi aquele dia. Assim. Mas imagine a depressão saindo, né? Muita gente pode achar assim, nossa, mas saiu na hora. E o pastor fez a oração pelos meus filhos, que eles estavam precisando. Conversou com a gente. Eu estou apresentando Jesus para a senhora. E é ele que vai curar a senhora, não sou eu. A senhora vai fazer as correntes. Então, naquele outro dia que eu fui para a igreja, eu já tomei um banho, já pus uma outra roupa. Porque eu cheguei na Igreja Universal de chinelo de dedo, de shorts, de camiseta. Eu não fui arrumada, não fui com o cabelo penteado. Eu fui do jeito que eu estava naquela cama. Então, eu sei o que eu passei. E comecei a ler a palavra de Deus novamente, comecei a entender o que eu não entendia. Os obreiros me ajudavam, o próprio pastor me ajudava. Então, eu mesmo cheguei numa reunião de libertação, que eu deixei meu remédio no altar. Eu falei, a partir de hoje eu não tomo mais esse remédio. Eu não tinha aquele vazio que eu tinha quando eu estava deprimida. Não era aquele vazio mais, aquilo tinha acabado. Mas eu ainda tinha, assim, um vazio que eu queria algo a mais, né? Eu buscava algo a mais. Eu pensava, é o Espírito Santo que está faltando dentro de mim. E aí, na igreja, né? O pastor, ele fez um propósito, né? Da busca do Espírito Santo. E eu comecei a participar desse propósito. E esse propósito, assim, eu comecei a ler livros da igreja, né? O livro do Espírito Santo. Livros diversos, né? Que o pastor mesmo, nos Passos de Jesus. E também comecei a ouvir a rádio. A hora que eu saio para ir trabalhar é o horário que está passando a palavra amiga do bispo, né? Então, eu peguei e comecei a ouvir. Todo dia eu ia ouvindo. E porque cada dia é uma palavra diferente, é um alimento, né? E aquela palavra, se a gente coloca em prática, ela vai dar frutos lá na frente. Então, por que buscar o Espírito Santo lendo um livro e ouvindo a palavra, né? Que no caso, a palavra amiga do bispo. Porque o mundo aí fora está cheio de vozes. E se você não se alimentar daquilo que é eterno, você vai se alimentar daquilo que é passageiro. Então, eu tenho que saber quais são as armas da fé para eu poder lutar lá na frente. Então, essa era a minha dedicação. A minha maneira de orar é conversar com Deus. Eu estava num ônibus e eu falei para Deus. Eu falei, olha, meu Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Eu não sei se eu vou estar viva, se esse ônibus não vai colidir com um carro, ele não vai ultrapassar o farol vermelho e vai capotar. Mas se o Senhor hoje estiver disposto a me dar o teu espírito, eu estou disposta a receber. E eu nunca tinha pedido isso para Deus. E eu me lembro que teve um engarrafamento nessa avenida, eu cheguei atrasada na reunião. Então, aquela oração que eu fiz do ônibus, era para eu ter feito aquela oração. E eu subi no altar e eu comecei a falar com Deus. Falar com Deus quem era a Regina. Que eu era pecadora, eu sabia das minhas dificuldades, mas que a partir daquele momento, se ele desse o espírito dele, eu ia me fortalecer e eu ia mudar, ser uma pessoa melhor, né?
Então, naquele momento, eu lembro que eu abracei o meu corpo, meu mesma, e eu me senti abraçada por Deus. E assim, dentro de mim, era uma alegria muito grande. Era assim, sim, um gozo, houve um choro, mas era uma alegria assim que eu queria falar para as pessoas. Isso é muito glorioso assim para mim, porque eu garanto que muitas pessoas ficam buscando respostas. Ah, mas por que isso, por que aquilo? E quando você conhece a Deus, quando você tem uma experiência com Deus, você tem o Espírito Santo, as suas perguntas, né, vão ser respondidas. Hoje eu tenho discernimento, né, sabedoria. Tem, né, os problemas vêm, mas eu sei resolver, eu consigo resolver. Eu peço a direção de Deus, né, do Espírito Santo, e as coisas são resolvidas, né. Eu administro a minha vida, né. Eu digo que hoje eu não tenho problema na realidade, né. Hoje eu sou avó, tenho netos adolescentes e eu sei que a minha filha hoje, ela fala: "Que bom, mãe, que você mudou", né. Depressão tem cura e eu sou prova disso. Foi na Igreja Universal que eu conheci a Deus. O Espírito Santo, ele é o ar que eu respiro. Se eu parar de respirar agora, eu vou morrer. Então, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou sobreviver. É a minha vida o Espírito Santo.